E algumas segundas-feiras já estamos fazendo uma verdadeira radiografia das ruas da capital. Programas que tivemos há 6 meses, 8 meses, 1 ano, são repetidos agora para fazermos uma comparação. Afinal, como estão as ruas da capital, como está a situação, em especial dos moradores de rua. Uma boa notícia, que vem de uma matéria de 0 hora. As crianças de rua deixaram de ser uma presença obrigatória nas principais esquinas de Porto Alegre. De 2006 para cá, o número de moradores de rua foi reduzido na capital. Quais serão os motivos para esse novo quadro? A gente celebra, é claro, a gente precisa fazer essa referência importante, mas precisamos lembrar também que se deixar assim, se parar por aí, tudo volta ao que era antes. Responsabilidade do governo municipal e responsabilidade também da sociedade civil, organizada ou desorganizada, não importa, cada um de nós tem a sua responsabilidade sobre essa situação nas nossas ruas onde andamos todos os dias, próximo à nossa casa, indo trabalhar, indo para a escola, levando os nossos filhos para a escola. Como explicamos para os nossos filhos, essas crianças que muitas vezes têm a mesma idade que eles, mas que estão vivendo na rua. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje aqui no estúdio o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, Kevin Krieger. Secretário Kevin, seja muito bem-vindo aqui. Bom dia, Sara. Cumprimentar o professor Ivaldo, um grande parceiro nosso nesse enfrentamento da situação de rua. Prazer voltar aqui mais uma vez. Estivemos juntos aqui no inverno e agora estamos nesse verão quente. num momento um pouco um paradoxo, né? Literalmente. A gente falava até para uma situação mais complicada de rua. Kevin está feliz, hoje sorrindo, é bom vir dar uma boa notícia também, é verdade, né? É verdade. Mas daqui a pouquinho os ouvintes, sabe que os nossos ouvintes, eles são bons sabatinadores, né? Daqui a pouquinho já vão fazer perguntas, eu já coloquei aqui na página do Facebook do Brasil na Madrugada, já tem gente dizendo que não é bem assim, essa gurizada foi pro tráfico, vamos falar sobre isso, né? Será que é isso que aconteceu mesmo ou não? Conosco também, professor Ivaldo Gehlen, que é coordenador da pesquisa de mapeamento dos moradores de rua da capital, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS. Professor Gehlen, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Professor, essa notícia lhe surpreende? O senhor entende que é bem assim? Qual é a sua avaliação dessa diminuição de menores nas ruas da capital? Surpresa para nós que trabalhamos com dados e com números, propriamente não é do ponto de vista da diminuição. A surpresa é a diminuição elevada do ponto de vista estatístico, ou seja, já se percebe que desde 2004, no primeiro estudo que foi feito, 2006 e depois na observação que a FAS principalmente faz, há uma tendência a diminuir, uma diminuição permanente, ou seja, já de 2004 para 2007 houve uma diminuição significativa, em parte porque em torno de 40% dessas crianças que estavam em Porto Alegre não eram da cidade, eram moradoras das cidades vizinhas, e essas cidades criaram suas políticas, seus processos de acolhimento e atendimento. E de outro lado, já se percebia uma tendência à diminuição de crianças e adolescentes, principalmente na época, em 2006, de adolescentes, mais que de crianças pequenas. 2007, pelo estudo que se fez e pela comparação a partir das faixas etárias desses que estão nessa situação. Essas crianças, como o senhor diz, elas estão sendo retiradas das ruas, elas estão estudando, elas estão em casa, ou elas estão em outro lugar? Eu lhe digo o seguinte, tem ouvintes que estão participando aqui, que estão também comentando a respeito do assunto, e o ouvinte, deixa eu colocar o nome dele, o Eduardo Argolo Ferrão, ele diz o seguinte, olha, desculpe meu ceticismo, mas se elas saíram das ruas, das esquinas, das sinaleiras, devem ter sido arrecadadas pela firma, entre aspas, e agora são soldados do narcotráfico. Firma seria essas empresas que se formam, verdadeiras empresas a serviço do tráfico. O senhor vê isso acontecendo? Sobre o destino, o que está acontecendo com as crianças, eu prefiro que o presidente da FASC, o que está aqui, fale, que é trabalho da FASC de atender esse público. Nós não avaliamos do ponto de vista de pesquisa e de estudos o que acontece com aqueles que deixam na rua ou com aqueles que viriam para a rua e não vêm. O que está acontecendo com essas pessoas? Evidentemente há processos de caráter educativo, preventivo, enfim, há atividades dos próprios órgãos públicos que intervêm e da sociedade em geral. Eu prefiro, nesse momento aqui, ficar do lado da sociedade civil, como tu falaste no início, né? Organizada ou desorganizada? Quando fala organizada, as pessoas pensam, são grupos, são ONGs, são grupos assim, não.
Você em casa faz parte dessa sociedade, o seu grupo de trabalho, seus amigos de tomar chimarrão na Redenção, enfim, são um grupo da sociedade civil. Porque todos nós temos uma maneira de intervir nisso, como por exemplo, uma campanha que se fez e que parece que deu bom resultado, que é de deixar de não dar esmola, não dar bens materiais ali na esquina, no momento que eles estão na rua. Mas a maneira que nós temos, uma das maneiras que nós temos de contribuir para isso. Então, não dar uma esmola ou não reproduzir os processos para que eles permaneçam ali, que eles se sintam, digamos, com vontade de vir até a rua, de permanecer na rua, porque sabe que tem alguém que vai protegê-los. Essa é uma maneira também de contribuir para que eles sigam outros rumos. Bom, presidente Kevin Krieger, e aí? Onde é que estão essas crianças? Bom, Sara, primeiro eu queria fazer um reconhecimento, acho que é importante ao Itamar e à Luísa pela reportagem que eles fizeram na Zero Hora. Poucas vezes a gente vê uma reportagem, principalmente iniciar com uma boa notícia. Cai o número de crianças nas sinaleiras e nos espaços de grande fluxo na cidade. E eu estava vendo a reportagem, lendo ela de novo aqui na minha frente. Em 2006, a equipe de ZH fez uma ronda e encontrou 14 crianças e adolescentes nas ruas. Nesta vez ela fez 3 rondas na Ipiranga e encontrou 3 crianças. Isso é um conjunto de fatores que eles mesmos colocaram aqui na própria reportagem. O investimento que a Prefeitura de Porto Alegre, através da Fundação, fez no programa Ação Rua, que é um programa em parceria com as entidades não governamentais. São 13 equipes que ficam o dia inteiro fazendo abordagem da situação de rua na capital, com educadores sociais e técnicos sociais, assistentes sociais e psicólogos. Ou seja, é um investimento que a Prefeitura faz ano de 3,5 milhões de reais. Isso é um investimento da Prefeitura de Porto Alegre. O trabalho que as entidades fazem na execução desse serviço tem que ser reconhecido, e é reconhecido pela Prefeitura essa expertise que as entidades criaram ao longo dos últimos anos, e claro, com a gestão da Fundação e a gestão da Prefeitura. Então é governo e sociedade civil trabalhando juntos, com certeza os resultados começam a aparecer. Também tem todo esse trabalho que o governo federal vem fazendo, Sara, em relação ao Bolsa Família. Nós temos hoje em Porto Alegre 38 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família. E todas as crianças e adolescentes, ou seja, 98% das crianças e adolescentes estão monitoradas e estão na escola. Filhos dessas pessoas que são os 38 mil beneficiários do Bolsa Família. A gente tem alguns contatos aqui, existem coisas que não são faladas no ar pelos nossos entrevistados. A semana passada tivemos um ex-detento do sistema penitenciário, outras pessoas também. Tem questões que realmente não se pode levar ao ar, por até uma questão de não ter uma informação fundada, não é possível dar as bases ou a fonte dessa informação, mas a gente conversando com com conhecidos, enfim, sabe que algumas coisas estão mudando nessa questão do tráfico. Ainda temos grandes nomes, ainda temos um tráfico muito forte, mas a maneira como ele se organiza, até dentro das comunidades, é importante a gente lembrar que antes o tráfico ocupava muitas vezes o lugar do Estado, né? Onde o Estado não estava, o tráfico era chegava. Aquele bonzinho que doava para a associação de bairro, fazia festa da criança. E não só isso, a saúde, né, presidente, a saúde, que é uma coisa muito complicada, era paga pelo tráfico, era todo esse amparo. Quando a gente coloca também esses territórios da paz e essas ideias, isso vai, claro, tem muita coisa para mudar, né, gente? Não vamos ser ingênuos, mas tem muita coisa também que pode acontecer por aí. Gente, a partir de agora eu quero a participação de vocês aqui no programa. Vamos deixar uma linha para o nosso ouvinte. Você pode conversar aqui com o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, Kevin Krieger, também com o coordenador da pesquisa de mapeamento dos moradores de rua da capital, o professor Ivaldo Gehlen. Todas as suas participações serão levadas aqui para o ar. Então, 3217-6831, 3217-6831 é a participação de você aqui no programa. E você também pode deixar seu recado na página do Facebook aqui do Brasil na Madrugada, pelo www.facebook.com/Brasil na Madrugada, ou então tweet aqui, @SaraBodowski. O presidente Kevin Krieger acaba de twittar, né? Que já estamos com a assessoria junto, tá certo, né? O pessoal
Cláudia Santiago tweetando aqui que já não há mais crianças e adolescentes na rua. Tem um projeto chamado Criança Feliz e um projeto Bola pro Futuro para a inclusão social. Santiago, que bom, Santiago do Boqueirão, né? Nossa cidade aí da fronteira, quase fronteira aí, do Rio Grande do Sul. Cidade educadora do Rio Grande do Sul. Que legal esse termo. A Prefeitura Municipal de Santiago está tweetando aqui pra gente. Tá bom. A escuta aqui do Brasil na madrugada. A gente já tem ouvinte na linha, né? Eu tô vendo aqui. Não temos? Tá conversando, mas não tá assim. Tá fora do assunto, né? Acontece. Então, gente, 32176831, deixa essa linha, por favor, para participação do ouvinte que quer conversar aqui com o secretário Kevin Krieger e também com o coordenador de pesquisa de mapeamento dos moradores da capital, Ivaldo Guilherme. Notícia, crianças estão... temos menos crianças nas ruas de Porto Alegre, uma relação comparativa com 2006. Temos um ouvinte na linha, 32176831, bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, quem fala? É o Henrique de Santa Catarina. Tudo bom, Henrique? Ô, Sara, eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu comecei com meus 7 anos de idade a trabalhar. Eu não tive tempo de fazer o que as crianças fazem hoje. Por aí. Eu tô com 32 anos. E se a criança estudar e trabalhar, não pode trabalhar estudando e trabalhando? Vamos conversar então sobre isso, Henrique. Obrigada pela tua participação, tá bom? Tá Alô? bom. Bom, vamos conversar sobre isso aqui no estúdio, tá bom? Tá bom. Um abraço. Tchau. Bom, presidente Kevin Krieger, muita gente diz, né? Olha, mas põe a criança para trabalhar, agora 7 anos não é idade para trabalhar, né? Criança, claro que é outra realidade do Henrique, mas criança e adolescente, ele tem que estudar, tem que fazer as atividades socioeducativas e trabalho dentro da legislação brasileira, que é acima dos 14 anos, que é o jovem aprendiz. Que é o jovem aprendiz, e acima dos 16. Então, essa é a forma de poder trabalhar. Agora, tem que ser feito um encaminhamento da criança ter o turno inverso escolar e o turno da escola bem equipados para que ele não tenha a situação de rua, não tenha a chance de ir para a rua. Então é isso que os municípios, né, professor Ivaldo, precisam realmente ter, como Santiago colocou aqui, que tem um projeto no turno inverso escolar. A Prefeitura de Porto Alegre também tem o SAS, tem o trabalho educativo, e também agora está em parceria com o governo federal, com o Projovem Adolescente, que trabalha de 15 a 18 anos. Então, esse é um investimento, além do Programação Rua, são atividades socioeducativas e fazer esse acompanhamento escolar que a SMED faz, e faz muito bem feito na cidade de Porto Alegre. Eu acho que é importante lembrar essa questão da ocupação da criança e do adolescente durante o dia. Infelizmente, no Brasil ainda a escola é considerada um turno. Eu me lembro, um turno, 2 turnos. Felizmente já há uma política nacional que se está expandindo a escola, ou pelo menos a criança permanece no ambiente escolar os 2 turnos, manhã e tarde. E isso já tem muitas escolas aqui em Porto Alegre que já adotaram, escolas públicas. Me parece fundamental a criança, para não permanecer em ambientes que não lhe são muito adequados, ou não educativos, ou ambientes de risco, que ela tenha um lugar onde ficar, e esse lugar tem que ser educativo, pedagógico, e a esse lugar compete ao Estado providenciar. Que se faz uma comparação, o Estado, né? Aqui, quando eu falo Estado, estou falando do público. Município, governo. Só uma pergunta, secretário, eu estou com o secretário, o presidente Kevin Krieger e professor Ivaldo Guilherme. As pessoas, elas comparam trabalhar ou estar na rua, né? É os 2 extremos. Não, criança não trabalha, vai pra rua e vai fazer o que não deve. Só que a criança de rua trabalha mais que as outras crianças. Exatamente, né? A criança na rua está trabalhando. Passa o dia inteiro fazendo coisas. A ideia não é trocar o trabalho pelo ócio. A ideia é trocar o trabalho pelo preparo e pelo direito de ser criança. Pra jogar futebol, pra brincar, pra fazer alguma coisa que seja lúdico no sentido e aí a gente preparo, responde, né, também um pouco ao questionamento do Eduardo Argolo, quando coloca onde estão essas crianças que diminuiu nas ruas de Porto Alegre. É exatamente nesses espaços socioeducativos, na escola. A gente não pode ser também hipócrita de dizer não foi nenhum para o tráfico. Pode sim ter ido. Agora, que a rede de atendimento socioeducativo da cidade de Porto Alegre está compreendendo uma grande... Nós atendemos em torno de 12 mil crianças e adolescentes no turno escolar. É um número considerável.
A Secretaria Municipal de Educação está com o programa Cidade Escola, atendendo um bom número de crianças e adolescentes no turno inverso escolar. Então, há um investimento, como o professor Ivaldo falou, nesses espaços de oficinas culturais, educativas, esportivas e lúdicas. Esse é o espaço onde a maioria das crianças e adolescentes que estiveram nas ruas ou vão para as ruas hoje na cidade, e quando elas chegam na rua, e aí eu quero chamar a atenção de uma questão que o professor Ivaldo colocou, é de não dar esmola. Em vez de dar esmola, usa o real ou o centavo que vai gastar com aquela moeda ou com aquela nota de real e liga para a Prefeitura de Porto Alegre, para o 3289-4994. Porque a Fundação prontamente, junto com as entidades não governamentais, vai mandar uma equipe fazer a abordagem àquela criança e encaminhá-lo para sua família, encaminhá-lo para a escola ou encaminhá-lo para o sistema socioeducativo no turno inverso escolar. Troque a esmola pela ligação. A gente tem mais um ouvinte na linha, mas antes o professor Guilherme quer... Acho que é muito importante essa perspectiva que está sendo colocada aqui pelo Kelvin, de que o mais importante não é tirar as crianças da rua, mas é criar as condições para que elas não cheguem na rua, para que ela não vá lá. Uma política preventiva, que é isso que a expansão do turno escolar, etc., pode fornecer, ou as entidades, as organizações, criarem alternativas sadias para que as crianças e adolescentes passem o seu tempo que poderiam estar na rua. Então, nós não vamos mais ter no futuro crianças na rua, não porque se tem um trabalho de retirada delas, mas porque se tem uma ação pública e com a participação de todos preventiva. Essa questão, a gente tirar da rua, tirar dos olhos, né? Porque senão ela vai voltar. É necessário mantê-la longe das ruas. Temos mais um ouvinte na linha aqui no estúdio, o presidente da FASC, Kevin Krieger, o professor Ivaldo Guelen, coordenador da pesquisa de mapeamento dos moradores de rua da capital. 3217-6831, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre a situação dos moradores, tá? Por exemplo, Silvino de Porto Alegre. Silvino. Está sendo feita alguma, através da, claro que tem os meninos pequenos nas ruas, né? São influenciados pelos pais, né? Está sendo feito algum trabalho quanto a essa parte aí? Com os pais, para que eles não coloquem os filhos nas ruas? Nas ruas, porque eles normalmente quando eu passo na rua, via muito, claro que eu vi menos agora, quando eu trabalhava na Ipiranga ali, tinha muita gente jogando aquelas bolinhas na rua, essas coisas, e os pais ficavam sentados ao lado esperando que os filhos trouxessem alguma coisa. E eram obrigados a fazer. Eu acho que essa parte eles tinham que trabalhar mais com os pais também, né? Bom, vamos conversar sobre isso. Obrigada pela tua participação, Silvino. Importantíssimo esse tema que você trouxe. Presidente Kevin Krieger, isso é importante, né? Os pais que colocam os pequenos nas ruas muitas vezes. Na verdade, é o mais importante, é o trabalho com a família. Então, o Sistema Único da Assistência Social que foi implantado na cidade nos últimos anos prevê exatamente isso, é o atendimento da família. Normalmente, onde tem uma criança, um adolescente que está na rua, se tu procurar no entorno, tu vai enxergar um adulto que está explorando essa criança, esse adolescente. Esse é um trabalho que é feito com o Conselho Tutelar, é um trabalho que é feito com os nossos centros de referência de assistência social, fazendo os devidos encaminhamentos, chamando os pais, chamando as mães, tanto no Conselho quanto no CRAS, para fazer esse trabalho de conscientização que a criança e o adolescente não devem estar ali. E também buscando o espaço, porque muitas vezes esse pai e essa mãe vão trabalhar e não tem aonde deixar essa criança e esse adolescente. Então é obrigação do Estado proporcionar. Noite 46 minutos, estamos de volta com o Brasil na Madrugada falando sobre essa pesquisa da capital, uma pesquisa da Zero Hora, na verdade. Em 2006 foi feita uma passada pelas ruas da capital e quase 6 anos depois, né, que a gente está contando em 2012 já, o número de moradores de rua foi reduzido, em especial de crianças. A gente vai falar agora com a Karina Lopes, que é ex-moradora de rua e está ao vivo conosco pelo telefone. Karina, bom dia. Bom dia. Prazer estar conversando contigo, Karina, e obrigada por dividir um pouquinho a tua história aqui com a gente. Você tem quantos anos hoje, Karina? Tô com 24. Só um pouquinho mais de retorno na Karina, que eu não estou escutando ela bem. Você tem 24? Isso. E você morava na rua há quanto tempo, Karina? Fiquei na rua por 4 anos. 4 anos? 4 anos. Uma bebê praticamente. Isso. Karina, só uma pergunta, você está falando no Viva Voz?
Não, agora melhorou. Agora eu te escuto bem. E você, mas isso, como é que foi? Você perdeu contato com a família? Como é que você foi parar na rua? Briga de família. Na época, como a violência, né, também, dentro de casa. Uhum. Aí logo acabei retornando pra rua. Você fugiu de casa com 4 anos. E foi viver com... Como é que você vivia? Com quem você vivia na rua? Porque uma criança de 4 anos, né, Karina, ainda é muito... não tem autonomia, né? Sim, eu ficava mais em casa dos parentes. Parei em casa dos parentes, e depois que eu saí também. Uhum. E você viveu na rua até que idade? Fiquei na rua até meus 24 agora. 24. E como é que foi essa saída? Porque o presidente Kevin Krieger estava falando super bem de você, dizendo que você faz parte aí de uma equipe de pesquisadores. E ele fica super orgulhoso contando a tua história aqui. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente também. Minha história na rua foi bem simples, porque, tipo, a convivência na rua a gente aprende muita coisa, né? Então, a gente tem que aprender a se virar e correr de atrás das nossas conquistas. Uhum. E, tipo, não, fora a violência que tu corre, né? Que as drogas também, tem que estar cuidando pra não se envolver. Uhum. Mas, por a cabeça, ter uma cabeça boa, tu vai seguir esse caminho. Você sempre pensou que ia sair da rua? Como é que você, o que você pensava, assim, Karina? Às vezes tinha medo de não conseguir sair? Não, eu nunca pensei ao contrário. Eu sempre fui meu objetivo, eu sempre corri de atrás, como quase todo mundo sabe a minha história, sempre corri de atrás, nunca desisti. Uhum. E como corro até hoje, tanto consegui meu cantinho, espero que o pessoal também, né, que esteja na rua consiga também, nunca desista dos seus sonhos. Você tem uma casinha agora, É. Coisa bem boa, né, Karina? Coisa boa poder chegar e fechar uma porta, você não acha? Tem, Karina, tem marido, tem trabalho e tem casa. Vida nova. Com certeza. Ai, que beleza, Karina tá melhor. Karina, você tá melhor que muita gente, Karina, vou te dizer isso. Melhor e não continue, o meu sonho ainda continua, né, continuo tocando pra frente, querendo ajudar quem tá ainda na mesma situação. Agora você tá tentando ajudar o pessoal que tá na rua, né? O que você faz, Karina? Eu faço movimento, nós temos um movimento aquarela. Uhum. Continua tocando, né? A gente deu uma parada, agora a gente tá voltando de novo, com toda a dificuldade, agora ficou mais difícil pra mim, mas continuo tocando. Pretendo tocar e continuar ajudando o próximo, porque a gente nunca pode dar as costas prova. É verdade. E você trabalha com o que agora, Karina? Eu trabalho em casa de família. Casa de família, tá lá? É uma casa só que você trabalha? Eu trabalho em várias, trabalho com a minha mãe também agora. Tem que se virar, né? Não tem trabalho. Se é boa, olha, se é boa pra fazer limpeza, tem que trabalhar em várias. Isso eu converso com a minha assistente lá em casa também. Hoje pessoas boas pra fazer um apoio em casa são difíceis. Então, se você é boa, tem que trabalhar em várias mesmo. Sim, não. Nunca pode parar. Dando opinião aqui, né? Que coisa. Karina, querida, um grande abraço pra ti. Obrigada pela tua participação, tá bom? E parabéns. Desculpa não poder ir aí. Mas é que amanhã também começa tudo de novo e mais um dia pra frente, a gente nunca pode parar. É isso aí, querida. Um abraço pra ti, Karina. Abraço pra todos. Obrigada. 00:51. Bom, que legal, né? Presidente Kevin Krieger e professor Evaldo Guilherme. Que interessante a participação nessa história da Karina. Cara, isso realmente assim nos deixa emocionado. A Karina eu conheci em março de 2011. Ela estava no nosso abrigo Marlene, já sendo trabalhada pelas nossas técnicas sociais. Nós criamos um grupo de pesquisadores sociais ao longo de 2011, trabalhamos com 10 ex-moradores de rua, naquele momento 10 moradores de rua. Muitos deles hoje estão que nem a Karina, indo para suas casas, para suas habitações populares, numa parceria que fizemos com o Departamento Municipal de Habitação, que 3% de todo Minha Casa Minha Vida vem para o público da assistência social, prioritariamente as pessoas que estavam nas ruas e estão sendo trabalhadas a partir de um plano individual de atendimento dentro dos abrigos ou dos albergues, e a gente vê que realmente muitos têm solução.
né? A gente sabe, professor Ivaldo, melhor do que ninguém sabe disso, que tem uma parte das nossas pessoas em situação de rua que dificilmente vai acessar os serviços, né, professor Ivaldo? Pois tem muita gente como a Karina, como ela falou, nunca desista do sonho. Eu nunca pensei que iria ser diferente, ela disse. É interessante isso, né? Morar na rua e não pensar que não vai sair da rua, porque deve ser uma agonia muito grande isso, né? Então, tem muitos que são adultos, principalmente, que já estão há mais de 20 anos vivendo. É muito difícil eles criarem uma outra forma de viver, a não ser aquela que eles já dominam, conhecem. A gente tem que explicar isso para o nosso ouvinte. A rua, ela tem uma atração. É liberdade, são contatos. Por pior que seja dormir e acordar na rua, ela te dá, essa situação te dá uma liberdade, você é dono de si mesmo, de uma maneira que muitas vezes não é, ter um trabalho, uma casa e outra situação, né, presidente? Sem dúvida nenhuma. Agora, o importante é as pessoas que estão nessa situação, que a gente precisa fazer a abordagem, precisa fazer os encaminhamentos. Como é que é uma abordagem em alguém que não quer sair da rua? Essa abordagem, ela é uma abordagem de convencimento, sabe? Não é na primeira, muitas vezes não é na segunda, não é na terceira, mas é na criação do vínculo do educador, do técnico com essa pessoa que está em situação de rua. Mesmo que tu possa fazer a 15ª abordagem, ele não queira sair da rua, tem todo um trabalho que deve ser feito com essa pessoa para acessar o sistema de saúde, para acessar a todas as outras políticas, mesmo que ele queira morar na rua. Acho que isso é importante, a mudança da postura do Estado e da sociedade frente a essa população. Eles são cidadãos, que nem nós de Porto Alegre. Eles têm os mesmos direitos que nós de acesso a serviços, a uma série de possibilidades. E eles têm o direito também de escolher onde viver e como viver, como nós temos o direito de escolher isso. Então me parece que está havendo essa mudança de postura tanto dos órgãos públicos como da população, de em primeiro lugar entendê-los como um cidadão. Em segundo lugar, vamos ver junto que outras alternativas. Para quem quer sair da rua, buscar umas alternativas. Quem não quer, quem sabe, dar-lhes um pouco mais de condições deles viverem, porque eles não estão, ao contrário do que muitos chamam de mendigos, a grande maioria deles trabalham, desempenham funções importantes para a sociedade, como por exemplo coletando objetos recicláveis, né? Às vezes mesmo cuidando de carros dos outros, enfim, cuidando de edifícios, fazendo, e eles de maneira geral, acho que nunca é demais a gente repetir, eles não apresentam um quadro de agressividade frente a nós. É muito raro nós vermos alguém em situação de rua cometendo uma agressão contra quem não vive na situação dele. Então, não há um quadro de violência frente a nós da sociedade. No entanto, eles assim se consideram violentados por nós. Agora, do ponto de vista de serem discriminados. Na linha tem um ouvinte, temos 5 minutinhos, ele está aguardando algum tempo. 3217-6831, bom dia. Alô? Bom dia. Quem fala? Oi, Sara, é o Igor Kronbauer, tudo bem? Igor. Eu participei uma vez do seu programa, a respeito das praças esportivas, dos campos de futebol. Você está falando de onde, Igor? Porto Alegre? Eu sou o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Esportes. Claro. Desde 2005, no primeiro ano da gestão do Fogaça. E eu só queria trazer uma pequena contribuição, até assim, uma pauta para um próximo programa teu. E queria deixar um abraço pro Kevin Krieger, que é meu amigo e nosso presidente da FAS. Grande Igor. Tudo bom, Kevin? Tudo, querido. Então, só para dar um pequeno apoio, quando alguém falou na prevenção também dessas crianças, e o ouvinte saber que nós temos um projeto na Secretaria de Esportes, que é o Social Futebol Clube, onde nós temos em 10 praças, em 10 campos esportivos, em vários bairros da nossa capital, onde é que nós atendemos mais de 1.000 crianças por mês. Isso é um bom tema pra gente conversar num outro programa, com certeza, Igor. E é no turno inverso, quando as crianças estão à escola. E esse projeto também tem a participação da SMED, inclusive muito importante com a secretária Cleci, no apoio financeiro, que tu sabes, e o Kevin também sabe, que a nossa Secretaria de Esportes faz um trabalho muito grande, desde a época do João Mosco Vaz, no primeiro ano da gestão Fogaça, claro, com as crianças, entende? E temos também o Bolho da Cidadania, que é um
projetos que mais ou menos ele se encaixa com a FASC, entende? Igor, a gente não tem muito tempo para continuar conversando, infelizmente, você entrou aqui no final do programa mesmo, mas num outro momento vamos falar mais sobre isso. É bom saber que existem esses projetos, entre tantos outros, e olha, num outro momento a gente conversa com mais detalhes. Estou interessado em saber. Eu estou à sua disposição e eu deixei meu telefone pro Marcelo, tá bom? Nós temos os seus contatos aqui, pode deixar, não tem problema. Um abraço ao Kevin aqui também. Um abraço. É bom, ele deixou com o Marcelo, nosso operador de mesa, mas a gente tem todos esses contatos. A nossa produção é muito boa, né? Sem dúvida. Mas olha, é um prazer receber vocês aqui, é bom falar sobre esses assuntos. As perguntas que chegaram foram perguntas muito interessantes. Eu quero só colocar mais a do Paulo Sérgio Souza Santos. Quando a gente fala de ONGs, ele é um tanto pessimista na questão da aplicação das verbas públicas. Existe uma maneira de deixar mais transparente a aplicação dessas verbas? Foge um pouco do tema, mas eu acho que é importante também, né? Não, eu tenho muita tranquilidade, Paulo, porque a cidade de Porto Alegre tem o Conselho Municipal da Assistência Social e o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e todas as verbas públicas que são repassadas às entidades não governamentais, elas são monitoradas por esses conselhos, que é composto pelo governo e pela sociedade civil. Então é um trabalho bem feito, bem estruturado e bem monitorado pela sociedade civil em relação ao governo e em relação ao repasse a todas as entidades não governamentais. Então eu fico muito tranquilo de poder dar essa tranquilidade também para o Paulo e para todos os ouvintes da cidade de Porto Alegre. Tem um ouvinte aqui, Cris, que no bairro dela, ou dele, acho que é dele, o Maitá tem ainda crianças na rua, e nos bairros Navegantes e Farrapos também. Acho que é importante que as pessoas tenham claro, quando nós falamos de conceito, muitas vezes quando vemos as crianças andando pela rua, não quer dizer que elas sejam desse perfil que nós chamamos de situação de rua. Pode ser crianças que estão por ali por serem pobres ou porque estarem buscando algum serviço. Mas de fato ainda existem crianças e adolescentes na rua. O que se constatou é uma forte diminuição, não ainda a eliminação completa. Mas muitas vezes quando nós vemos alguma criança na rua, pensamos que fazem parte do público de chamados moradores de rua e não fazem. Por isso que quem trabalha com isso, o pessoal da FASC, quem estuda, tem que discutir claramente, tem que ter clareza do conceito. E dizer para o nosso ouvinte para ele ligar para o 3289-4994. Esse é o telefone da abordagem social, tanto de criança e adolescente, quanto de jovens adultos na cidade de Porto Alegre. Perfeito. Kevin Krieger, presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, FASC, obrigada pela presença. Professor Ivaldo Guilherme, também coordenador da pesquisa de mapeamento dos moradores de rua da capital.